Mas eu acho que eu posso começar falando, aí você pode ir concordando, discordando de mim, complementando. Mas, Ah, apesar de alguns problemas que o roteiro tem, eu já vou apontando eles para a gente tirar esses elefantes da sala, vamos dizer assim, para a gente ir falando dos pontos positivos, realmente, que tem bastante. Mas realmente tem uns pontos negativos que me incomodaram bastante, que está muito relacionado ao fato de ser um Battle Shonen de lançamento contínuo, né? 127 episódios seguidos. É uma insanidade pensar nisso hoje em dia. Pouquíssimos anime que fazem isso, exatamente porque o cronograma fica muito ruim para produzir um anime com essa duração. Semanalmente, né? E por conta disso, você percebe que o anime tem um roteiro que se arrasta em muitos momentos e torna um pouco mais, mas apesar de ser um roteiro muito redondinho, como eu vou falar futuramente, mas é um anime que acaba se arrastando em muitos momentos. Tem muita recapitulação desnecessária também. O anime fica recapitulando, relembrando coisa que você não faz tanto tempo assim que você viu. É bem aquela lógica de produção de TV mesmo também, que você tem que novela faz isso, né? Que tem que ficar relembrando coisa que aconteceu alguns dias atrás, porque talvez a pessoa tenha perdido o capítulo da novela, né? Mas esse anime faz muito isso. o Tem. Inuyasha, o Inuyasha, ele tem uma coisa engraçada, que assim, um anime que tem uma iniciativa diferente em relação a esse aspecto, é que geralmente assim, alguns animes eles preferem fazer assim, quando você está, por exemplo, num ponto da história em que você tem que relembrar de uma informação muito importante lá atrás, aí tem a ideia do flashback, de você Sim. relembrar alguns acontecimentos do passado. Só que o engraçado é que Inuyasha sempre começa o episódio revivendo algumas cenas do capítulo anterior. E isso, às vezes, você gasta, às vezes, quase 3 ou 4 minutos só de flashback, o que, considerando o tamanho do episódio, quase todos os animes têm duração de 20 a 24 minutos É, de 24. episódio, Sim. isso, isso você tem que descontar também a abertura e o encerramento. Então você vê que eles gastam um tempo significativo de tela jogando flashback. E às vezes é informação que você já estava lembrando do capítulo anterior, então estava mais fresco na sua memória. É um ponto que o anime peca em excesso, vamos dizer assim. Inclusive, não é só no começo do episódio, às vezes durante o episódio eles ficam mostrando cenas assim, e às vezes mais de duas vezes, assim, Teve cena que eu revi durante o andamento do episódio umas duas ou três vezes. Eu tô quase certeza disso, no mínimo. Mas assim, outras coisas. Tem diálogos positivos demais também. Às vezes você tá vendo o que tá acontecendo, os personagens têm que pensar ou verbalizar o que você já tá vendo. É como se não já tivesse claro que você tivesse vendo. O anime faz muito isso em muitos momentos. Mas há outras coisas. Tem umas facilitações narrativas aqui e ali. Tem uma, se não me engano, no arco dos Irmãos Trovão, que vamos falar desse arco ainda. Que vamos falar desses Ah, meu cidadãos Deus. também. Que foi nesse episódio, né, que acho que ele estava perseguindo Shippo, aí Shippo estava exatamente no lugar que ele precisava estar para ele ser capturado, se não me engano. Foi esse episódio? Exatamente. É, É, o episódio em que os irmãos Trovão eles aparecem, ele começa com uma dualidade, tanto assim de você mostrar o irmão mais velho, os irmãos Trovão, que ele tem aquela aparência um pouco mais sóbria, um design um pouco mais trabalhado, e você percebe que ele é um personagem que, pô, a produção do anime se dedicou em fazer um personagem mais bem feitinho, e você tem outro irmão, que ele serve um pouco de alívio cômico para a história, porque ele tem um trauma, ele perdeu todos os cabelos dele, e aí ele tem um complexo de que ele não vai conseguir nunca se casar por conta disso. Então, é nesse contexto que o Shippo, ele aparece, e aí o Shippo, ele acaba apoiando tanto o Inuyasha, como também a Kagome, para poder eles conseguirem derrotar os irmãos Trovão. ah, meu Deus, esses dois. Como me chama a paciência esse episódio.
Cara, O Chifão tá assim, o incluso também. que. Cara, o chato, assim, a gente vai falar ainda muito sobre isso ao longo do vídeo, pessoal, mas uma coisa que eu percebi no Yasha é que muitas vezes aparecem personagens que você vê. É aquela coisa que você vê em muitos animes. Quando você vê um personagem que geralmente é importante, ele tende a ser mais bem trabalhado no design, ele tende a ter uma caracterização mais bem feita, mais tempo de tela. Então, quando eu assisti Inuyasha pela primeira vez e eu vi esse personagem, acendeu uma luz na minha cabeça. Opa, esse personagem aqui, o irmão mais velho dos irmãos Trovão, ele deve ser um personagem importante de relevância para a história. Mas não, ele é morto em poucos capítulos, e aí o que antes era uma expectativa, uma esperança de que ele iria se desenrolar, ia ser um personagem grandioso, de grande relevância para a obra, Grande foi uma ela. expectativa frustrada. Ah, Então, é um anime que em certo sentido, ele não sabe aproveitar muito bem os conflitos de protagonista, ou seja, o Inuyasha e a Kagome, contra os yokais que se põem no caminho deles. Às vezes, você espera muito de um yokai, de um antagonista, que está ali se colocando contra os protagonistas, mas no fundo não vai dar em nada. Ele só vai ser morto em alguns poucos episódios e vida que segue. Então, esse é um ponto particularmente negativo que eu achei no anime.